Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta segunda-feira à tarde, eu vou começar esse vídeo de agora à tarde fazendo uma pergunta a vocês. Quando vocês acham que o Brasil vai atingir a inacreditável cifra de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19? Veja que a pergunta que eu estou fazendo é quando o Brasil vai atingir essa marca e não se o Brasil vai atingir essa marca. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e nos ajudará a compartilhar conteúdo de base científica aqui no YouTube. Pois bem, sem mais delongas, eu vou começar a explicar para vocês o porquê da minha pergunta. Eu venho acompanhando já há mais de 10 meses o modelo matemático de projeção de casos e mortes pela Covid-19 no mundo inteiro do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Esse instituto tem acertado simplesmente tudo porque o modelo matemático deles é um modelo dinâmico, é um modelo que é ajustado periodicamente de acordo com a realidade dos diferentes países que eles estão monitorando. Aqui para o Brasil, eles previram que no dia 1º de julho nós chegaremos à inacreditável cifra de 562 mil vidas perdidas para a Covid-19. Isso mesmo. E eu já comentei isso num vídeo anterior que eu vou disponibilizar o card aqui para vocês. Bom, e aí vem a grande questão: quando nós iremos atingir 500 mil de mortes para a Covid-19? Bom, considerando que nós temos uma média móvel nas últimas 2 semanas de algo em torno de 2.800 mortes diárias pela Covid-19 ou para a Covid-19, nós deveremos chegar no feriado de Corpus Christi, no dia 3 de junho, a inacreditável marca de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19 em território nacional. Então, se eu pudesse chutar uma data de quando isso vai acontecer, para mim será no feriado de Corpus Christi, no dia 3 de junho. Obviamente que com uma margem de erro, eu acho que nós iremos chegar a 500 mil de mortos no Brasil para a Covid-19 entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. E eu estou aqui tentando cravar a data que vai ser o dia 3 de junho. Vamos ver se eu vou acertar baseado na análise estatística que eu venho fazendo e acompanhando a partir dos dados dos institutos de pesquisa epidemiológica do mundo. Pois bem, o que eu queria conversar com vocês é o que é que nós poderíamos fazer para evitarmos atingir essa marca absurda, essa marca nunca registrada na história do Brasil. Nunca na história do Brasil, em 1 ano e meio, nós tivemos 500 mil de mortos, nem por causa natural, nem por guerra ou conflitos. Eu acho que o que nós poderíamos pensar em fazer parte necessariamente por uma liderança nacional que infelizmente nós não temos. O que nós observamos são prefeitos e governadores agindo de forma desarticulada porque não tem um plano central de organização, e desde o dia 26 de janeiro de 2020, eu vou disponibilizar aqui o card também desse vídeo, eu venho alertando para a necessidade de planos de contingenciamento. No dia 2 de julho do ano passado, 2020, eu fiz um outro vídeo alertando para essa necessidade e infelizmente isso não foi feito até agora. O que nós precisávamos era que o presidente da República chamasse as lideranças nacionais, inclusive lideranças que têm envergadura e influência internacional, para nós começarmos a tratar com os países que têm excedente de vacina a aquisição de vacinas de forma emergencial para o Brasil. Enquanto essas tratativas estariam ocorrendo nos bastidores da política internacional, o Brasil tem que urgentemente decretar um lockdown, mais um lockdown nacional, e eu vou além do que alguns especialistas dizem e sugerem, que é um lockdown de 2 semanas. Eu acho que nós precisamos de um lockdown de 1 mês. Nós precisamos passar o mês de abril com as atividades não essenciais fechadas e funcionando apenas o essencial do essencial. O que nós verificamos, na verdade,
é uma descrença da população por falha de comunicação entre a União, os estados e os municípios, falha de comunicação, inclusive, com o Poder Judiciário. Ontem, o ministro novato Nunes Marques concedeu uma liminar permitindo a abertura de templos e igrejas durante a pandemia, e isso afrontou, inclusive, uma decisão anterior do plenário do próprio Supremo. Então, quer dizer, há uma falha de comunicação muito grande, exatamente porque lá atrás cabia ao presidente da República ter chamado o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos e ter articulado ações integradas para que todas as instituições e os órgãos nacionais estivessem falando uma linguagem só, transmitindo à população segurança, transmitindo à população uma mensagem de que algo estava sendo feito com base na ciência, com base em preceitos científicos concretos que o mundo civilizado adotou e que o Brasil rejeitou e colocou isso aí em terceiro, quarto, quinto plano. Então, penso eu que enquanto se decreta um lockdown articulado, sério, de um mês, durante o mês de abril, o Brasil deveria trabalhar com a sua diplomacia, com a sua política internacional, a aquisição de doses de vacinas em caráter emergencial a partir dos países que têm excedente de vacina. Veja, por exemplo, o absurdo. Os Estados Unidos da América possuem 1 bilhão e 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Aquele país precisa apenas da metade desse quantitativo para imunizar todo o país, todos os Estados Unidos. Tá? Ou seja, eles têm um excedente aí da ordem de 600 milhões de doses de vacina. O Brasil precisaria metade desse excedente, 300 milhões, para imunizar 70% da sua população. Mas até hoje, o presidente da República, contrariando toda a diplomacia, toda a boa diplomacia internacional que o Brasil sempre teve, sequer deu uma ligação para o presidente eleito democraticamente lá nos Estados Unidos, o Joe Biden, cumprimentando pela vitória. Em que pese ele ser um admirador do Donald Trump, mas o jogo democrático é esse. Então, quer dizer, a própria relação Brasil-Estados Unidos é uma relação que está totalmente desgastada e não há, da parte dos Estados Unidos, um interesse ou uma aproximação que permita aquele país ceder ou vender para o Brasil parte do excedente de dose de vacina que eles têm. Então, o Brasil saiu com a sua diplomacia atacando a China, que hoje é um dos maiores produtores de vacina. O Brasil saiu negando os preceitos científicos e agora nós estamos numa situação de pré-caos sanitário, hospitalar, na educação, na economia, um pré-caos funerário que vem se avizinhando. É provável que algumas cidades do Brasil experimentem um caos funerário, que é a sobrecarga no sistema funerário, fazendo com que o sistema não consiga dar vazão ao enterro dos corpos que vão começar a se acumular. É possível que a gente experimente algo parecido com o que ocorreu na cidade de Quito e na cidade de Guayaquil, no Equador, o ano passado, em algumas cidades do Brasil. Então, quer dizer, é necessário que a gente enfrente a pandemia a partir dos preceitos científicos, a partir da organização, da articulação, da união entre os poderes, da união das lideranças nacionais em prol da defesa da vida, em prol da defesa do povo brasileiro. Sem isso, a gente não vai conseguir. Para completar a história, a própria população vem negligenciando a pandemia. Ontem, no domingo de Páscoa, aqui na vizinhança onde eu moro, várias foram as festas, as aglomerações em família que ocorreram. Vários núcleos familiares reunidos numa mesma residência, no mesmo apartamento, e aí é tudo que o coronavírus quer. Não importa se a aglomeração é de 4, 5, 10 pessoas. Quando pessoas de núcleos familiares diferentes passam a compartilhar o mesmo espaço e passam a coexistir no mesmo espaço por algumas horas, basta que uma delas esteja infectada para que outras pessoas dos outros núcleos familiares ali presentes se contaminem e passem a transmitir a doença para os seus respectivos núcleos familiares. Então a população ainda não entendeu isso, tá? A população não compreendeu também, e o judiciário também, que é preciso que nesse momento a gente evite a aglomeração.
E aí, em que pese todas as recomendações científicas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, o novato, dá uma liminar, concede uma liminar, permitindo a aglomeração em cultos e em eventos religiosos espalhados pelo país, no momento em que nós estamos enfrentando a maior crise da pandemia desde o seu início aqui no Brasil. O Brasil tem 30% dos casos diários de Covid-19, de novos casos diários de Covid-19 no mundo, estão aqui no Brasil. 25 a 30% das mortes diárias por Covid-19 no mundo estão aqui no Brasil. E as pessoas simplesmente não conseguem se aperceber da gravidade do problema. O mês de abril deverá ser um mês mais duro, um mês mais crítico do que foi o mês de março, que já registrou 66 mil mortes pela Covid-19 em apenas 30 dias. Então, assim, eu acho que é necessário que a gente acorde para a realidade. A população vai acordar para a realidade a partir do momento que as autoridades também acordarem para a realidade. Eu acho que é necessário, e já está tardio isso, que o presidente da República assuma as suas prerrogativas constitucionais de proteger a população brasileira e, a partir daí, se articule com os governadores, se articule com os poderes da República para montar uma grande força-tarefa. Simplesmente o presidente fica transferindo responsabilidade, terceirizando responsabilidade para seus ministros e para outros órgãos e outros políticos, porque ele próprio entende que ele não tem o dever, o poder-dever de proteger a população brasileira a partir de ações articuladas durante o enfrentamento da pandemia. Sem isso, nós vamos amargar números muito tristes. A minha previsão é que a gente chegue até o feriado de Corpus Christi com 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e, se nada for feito, se a gente continuar levando a vida do jeito que estamos levando, nós iremos chegar provavelmente até o final do ano a 1 milhão de mortos pela Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já tem hoje, pela primeira vez na sua história, o número de mortos, incluindo-se aí os mortos pela Covid-19, superior ao número de nascimentos no país. Isso mesmo, atualmente no Brasil morrem mais pessoas do que nascem novos brasileiros. Isso é uma tragédia, isso é um drama, fruto da incompetência, fruto da negligência, fruto do negacionismo em acreditar que a ciência pode apontar os caminhos para que nós possamos superar esse momento difícil da história recente da humanidade e da história recente do Brasil. Se você puder, colabore ficando em casa, evitando aglomeração e sempre que sair de casa utilizando máscara de proteção. Higienize periodicamente as mãos e acredite que a manutenção do distanciamento e a utilização de máscaras é uma medida protetiva para você e para a sua família, mas também é uma medida protetiva para os outros. É importante que na pandemia a gente aprenda a proteger os outros. Sem isso, nós não iremos conseguir vencer esse desafio. Se você gostou desse vídeo e acha que ele é relevante, deixa teu comentário, tua crítica, se puder, deixa um joinha e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Se proteja, proteja a sua família, mas também proteja o outro. Forte abraço e até a próxima.